A paz, amados, tudo bem? Estamos aqui nos organizando para começar a nossa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos receber nas suas casas, né, no seu dispositivo aí eletrônico, no seu computador, no seu celular. E tempos diferentes, rotinas diferentes. E nesse domingo, 19 de abril, nós estamos aqui de 2020, começando a nossa escola bíblica de uma maneira diferente aqui, né? Pelo Facebook. Mas o importante é que a presença de Deus invada o coração de vocês, aonde você estiver, da forma que você estiver. Deus não é um Deus somente de perto, mas também é um Deus de longe. Ele é um Deus totalmente presente. Pode faltar tudo, mas certamente não falta a presença de Deus. Ela não falta. Nós vamos dirigir a Deus em oração e eu quero que você já comece a compartilhar aí. Nós estamos dando uma enroladinha aqui para você dar tempo de compartilhar aí o link do Face. Quanto mais pessoas estiverem assistindo, maior alcance da palavra, né? Eu tenho certeza aí que essa palavra vai fazer diferença na vida de vocês nessa manhã. Amém? Vamos dirigir a Deus então em oração. Senhor, eu te amo sobre todas as coisas, ó Deus. Obrigado por essa oportunidade nesse domingo de manhã, essa manhã fria de domingo, Senhor. Poder, ó Pai, transmitir um pouco da Tua palavra, entender um pouco dos projetos e planos eternos do Senhor de salvação para a humanidade, ó Pai. Nessa manhã iremos falar, ó Pai, dos eventos que antecederam o maior evento de toda a história, da morte, da crucificação e da ressurreição do meu Senhor, do meu Jesus. Mas não sem antes Ele deixou o seu testamento. Antes de morrer e ressuscitar, Ele deixou uma aliança de Deus para com os homens, uma aliança eterna, Deus. Que nessa manhã nós possamos aprender os fundamentos dessa aliança e realmente, Pai, viver debaixo, Pai, de uma promessa tão poderosa, Senhor, de que somos filhos justificados, filhos de Deus, justificados dos nossos pecados, pelo sangue derramado na cruz, Pai. Ramashura, Masure, Kamala. Eu te amo por esse presente, Pai, por esse presente tão especial, Pai, que foi a sua vida no meu lugar, a sua vida pela minha vida. Eu te amo sobre todas as coisas, Senhor. Fala comigo, fala com a pastora, fala com aqueles que estão ouvindo do outro lado, Pai, daqueles que essa mensagem será compartilhada, que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Eu te amo e te adoro sobre todas as coisas, Senhor. Amém? Queria agradecer aí ao Márcio, nosso superintendente da escola bíblica, que deu essa liberdade de a gente fazer a escola hoje aqui pela minha casa, né? Os recursos aqui são melhores, assim a gente consegue trabalhar melhor. O Bispo Eli também pela confiança, a Cileide que está nos ajudando também nas transmissões online. O apóstolo Eliseu, que sempre confia aqui nos servos inúteis dele para tão grande responsabilidade. E hoje nós vamos estar falando um assunto muito legal. Eu já adiantei o assunto orando aqui, que é entendendo de fato o memorial, ou seja, aquilo que Deus deixou, que Jesus deixou para que os homens entendessem de uma vez por todas que Ele é o Senhor. E Deus não é somente um Deus, eu falo que Deus não é um Deus de promessa, sabe? Assim, Deus não promete. Deus, ele afirma, né? Quem fez as promessas de Deus, elas são tão reais, elas são verdadeiras, elas não dependem de nenhuma circunstância da parte de Deus, depende da circunstância da parte do homem, mas da parte de Deus não dependem, porque o homem é falho. Mas eu queria primeiro, eu gosto muito dessa abordagem antes da gente começar essa lição, que Jesus, enquanto esteve na terra, em seu ministério, tudo que Jesus falou, naquilo que dependia de Jesus, não se tratava de promessa. Jesus nunca prometeu
que durante o seu ministério que morreria e ressuscitaria. Ele afirmou, porque as promessas dependem para que elas se aconteçam, de circunstâncias para que não falhem, mas Jesus não falha. Ele não falhou, ele não teve pecado, ele foi o Cordeiro Imaculado. Então Jesus em seu ministério, todas as vezes ele olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, convém que eu seja entregue aos líderes, que eu seja xingado, que eu seja machucado, que eu seja castigado em favor de muitos. Ele não estava prometendo algo, ele estava afirmando, né? Ele estava afirmando. E ele afirmou que morreria e ressuscitaria. Mas vamos adiante. Eu queria ler já o primeiro texto, o texto áureo da nossa lição no dia de hoje, né? O texto áureo está aí na tela de vocês. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Jesus está fazendo uma afirmação, ele é categórico. Eu vou para Jerusalém, onde eu serei entregue aos príncipes e sacerdotes, e irão me condenar à morte. Jesus tinha consciência de que de fato ele iria morrer em favor de muitos. E toda essa situação, esse momento, era um momento assim na história, no ápice da história, era como diz a própria palavra, no momento mais oportuno para que tudo isso acontecesse. E tudo isso havia um planejamento. Jesus planejou tudo isso. Convinha que Jesus subisse até Jerusalém, para que lá ele enfrentasse seus inimigos, para que lá ele encontrasse os líderes religiosos, os sacerdotes, para que de fato o plano de Deus de salvação acontecesse naquele momento, na Páscoa, no início e na Páscoa judaica. E a gente vai tratar um pouco desse assunto hoje, porque era importante que Jesus fosse sacrificado, que ele se oferecesse em sacrifício naquele momento, para que não houvesse dúvidas sobre a aliança que ele faria com os homens, sobre a aliança que ele fez com os homens, para que não houvesse distorções sobre o significado dessa aliança, que é da Páscoa judaica para a Páscoa cristã. Esse é o nosso memorial. Eu queria que a pastora Camila aqui do meu lado lesse comigo aqui o texto bíblico básico, onde a gente vai também dividir alguns conhecimentos. Vamos lá, pastora? O texto bíblico básico está em Mateus 26, versículos 17 e 21 e do 26 ao 30. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Agora o 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu. E o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Vejam bem que nesse texto, logo de cara, Jesus afirma: o meu tempo está próximo. Então, não houve em nenhum momento acaso.
Os príncipes e os líderes religiosos, Judas Iscariotes e todos os envolvidos na crucificação de Cristo eram personagens que estavam já preparados realmente nas eternidades antigas para que tudo acontecesse. Deus, na sua onisciência, construiu arquitetou por milhares de anos, por gerações, toda aquela situação. A decisão dos homens, os homens são livres, mas Deus tem controle de toda a situação. E Jesus falou: eu estou subindo a Jerusalém, o meu tempo está próximo. E quando ele se prepara, para a ceia, já no versículo 17 em diante, ele diz, já no cenáculo, já com seus líderes ali, com seus discípulos, Jesus novamente afirma. Ele não profetiza, porque o que é profetizar? É entregar de Deus para os homens. Só que Ele é o próprio Deus. Então Jesus não profetiza nesse momento, Ele afirma: tomem e comam, isto é meu corpo. Aquele pão despedaçado naquele momento, aquele pão asmos, que era o início da Páscoa judaica. A gente vai falar sobre um pouquinho disso, a gente vai aprofundar um pouco mais. Ele fala: tomem, esse é o meu corpo. Ele pega o cálice, bebam dele todos vocês, esse é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de todos os pecados, em favor de muitos, em favor de todos, para que pague-se todos os pecados, para que todos os pecados sejam justificados. E eu lhes digo de agora em diante: não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Então Jesus faz algumas afirmações: vou, porque meu tempo está próximo, vou para Jerusalém, já estou em Jerusalém, vou subir a Jerusalém, sair de Betânia para Jerusalém, o meu tempo está próximo, comam e bebam do meu corpo e do meu sangue, e isso vai acontecer novamente, aquele dia, onde será servido vinho novo no reino de Deus. Então Jesus faz algumas afirmações muito importantes. A nova aliança traz para nós um memorial, um marco, onde diz: olha, prestem atenção, o que vai acontecer a partir dessa quinta-feira até domingo. Todas as vezes que vocês se encontrarem para beber e para comer a minha ceia, vocês vão lembrar do que aconteceu nessa quinta-feira até domingo. Nessa quinta-feira eu vou subir ao Monte das Oliveiras, vou ser traído. Sexta-feira vou ser julgado, condenado e morto. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Comam e bebam todas as vezes que vocês se encontrarem, comam e bebam. E lembre-se, meu Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou, mas um dia voltará. A ceia do Senhor, a ceia cristã, esse memorial, em resumo, é para que todas as vezes que nós nos reunimos, é para que lembremos que um dia Jesus afirmou que morreria e ressuscitaria, e também afirmou que um dia voltaria. Essa é a nossa ceia, essa é a Páscoa cristã. Amém? Bom, eu queria avançar um pouco mais, e eu queria que depois, com o tempo, gostaria que vocês, isso está na revista que nós acompanhamos, extrair esses textos bíblicos de lá, mas eu gostaria, nós não vamos entrar nos detalhes, mas que vocês dessem depois em suas casas uma lida nesses textos que são muito interessantes, subsídios para estudo. De Marcos 14, versículo 1 a 11, Lucas 22, de 1 a 12, e Mateus, de 26 ao 6, dos versículos 6 ao 18, traz os eventos finais, antes de Jesus subir para Jerusalém. É a quarta-feira, né? Jesus está ali em Betânia, pertinho de Jerusalém, é um bairro, um distrito, né, próximo a Jerusalém. Jerusalém estava muito ocupada. Às vésperas da Páscoa, a cidade se enchia,
talvez milhões de pessoas, milhares, quase milhões de pessoas, uma cidade que devia 60 mil habitantes, ia para quase 1 milhão de pessoas, vindas de todo o mundo. Então, todos os hotéis, as pousadas, tudo ocupado. Jesus ficou em Betânia, na casa de Lázaro. Lázaro, o mesmo Lázaro, irmão de Marta e Maria, que foi ressuscitado ao 4º dia. Jesus era muito querido naquele lugar. E naquela quarta-feira, Jesus faz algo espetacular ali, quando ele honra Maria, que quebra um vaso de alabastro com um nardo, que é um perfume muito caro, e louva a Jesus ali, derramando aquele óleo, lavando os pés de Jesus com aquele óleo, enxugando com os seus cabelos. E naquele momento, levanta-se assim, mais uma vez, né, levanta-se Judas, um ladrão, né, como a Bíblia coloca, e fala assim, olha, o que é isso? Ela está fazendo algo, né? Judas viu naquele óleo ali, naquele nardo, uma oportunidade dele ganhar um dinheirinho, né? E aquilo, né, Judas não aprova aquela situação e não vê justificativa naquilo, né? Isso provoca os ciúmes também. Naquela quarta-feira vocês vão ver que quando aquilo provoca os ciúmes entre os líderes religiosos, que veem em Jesus uma ameaça, pois os seus milagres, os seus prodígios, os seus sinais arrastam muitos. Jesus, uns dias antes, naquela mesma semana, quando entra em Jerusalém, entra como o grande rei de Israel esperado, né? Onde as pessoas cobrem as ruas de ramos e fala, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, né? E a preparação da ceia, né? Como que o evento da ceia do Senhor, como foi a preparação da ceia. Então leia esses textos. João 13, de 11 a 16, quando Jesus ele fala assim, vocês entenderam o que eu fiz? Nesse capítulo de João, nós vamos também ver se der tempo, eu estou dando uma acelerada para começarmos rápido na lição, mas em João 13, do 11 ao 16, é onde Jesus, já no cenáculo, naquele ambiente onde ia ser compartilhada a ceia com os seus discípulos, ele faz algo especial, ele lava o pé dos discípulos, e mostrando-se ele de fato como eu vim para servir, não vim para ser servido, e ele lava os pés dos discípulos, e fala assim, pode, né, vocês entenderem o que eu fiz, eu estou me humilhando aqui, eu estou realmente me colocando à disposição de vocês, vocês entendem o que eu fiz. Eu vou até eu gosto muito dessa passagem, João 13, do 23 a 29, acompanha aí nas suas Bíblias aí, João 13, do 23 a 29, está assim, ó. Sumiu aqui da minha Bíblia. 21, 22... aqui, ó. É isso mesmo. Olha, eu acho que eu estou aqui, ó. 23, 29. Um deles, discípulos, João, que amava, reclinando no lado dele, Simão Pedro fez sinais aos discípulos para dizer... não, João 13... eu errei o texto aqui. Eu errei o texto, só um minutinho, peraí. 11 16, desculpa, não é 23 19, não. Ajustem aí, é 11 16. Aqui, ó. Me equivoquei. 13, 11, 16. Pois ele sabia que ele terminou. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés. Vós também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior daqueles que o enviou. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu vim e obedeci ao Pai. Eu me submeti ao Pai.
E o meu pai pediu para que eu me submetesse a vocês, porque eu viesse em favor dos homens, para servir aos homens. Então, se eu fiz isso, o que dirá vocês? O papel de vocês é servir nessa terra, servir e amar, amém? Alguém lembra disso, do que se trata aí? Servir e amar? 1 Coríntios 11, 23 a 29, está aí também. Nós lemos todo o primeiro domingo do mês, né, pastor, esse texto, né, sobre a ministração da ceia. E Hebreus, capítulo 9, do 18 a 22, Cristo é oferecido uma vez para tirar o pecado de muitos. Esse texto é maravilhoso, eu vou ver se a gente lê rapidinho também ao final dessa aula. Esse texto é maravilhoso, onde provavelmente seja Paulo, né, não se tem o autor, mas essa carta aos Hebreus deixa claro qual é o papel de Jesus em o Cordeiro Pascal, né? Jesus, o Cordeiro Pascal, em substituição ao Cordeiro, animalzinho, né? Imaculado, que era o símbolo da Páscoa judaica. Amém? Vamos ler esse texto depois. E quais os objetivos de hoje, né? Compreender que Judas e os líderes religiosos de Israel, por que eles intentaram contra Jesus? Por que eles mataram, levaram Jesus à crucificação? Conhecer um pouco do significado da Páscoa judaica, né? Os seus preparativos, os seus rituais, a associação da Páscoa judaica em expiação, né? A substitutiva realizada por Cristo na cruz, e entender de fato que Jesus institui a ceia, e essa seria oferecida em memória de seu nome, como já comentamos aqui já, né, para lembrar o que ele fez de fato, que ele morreu e ressuscitou, e que essa ressurreição vai ser lembrada através de uma nova aliança, do sangue derramado na cruz. Essa nova aliança, né, do sangue derramado na cruz vai ser lembrada em todas as vezes que nos reunirmos para cear, né, e anunciando a sua morte até que ele venha. Bem, então vamos adiante aí na lição. E a partir do primeiro item da lição está assim, né? Os chefes religiosos procuravam uma ocasião para matar Jesus, para matar o Messias. Eles tinham um plano, né? Eles não tinham exatamente um plano, eles tinham uma grande intenção, uma intenção de eliminar o mestre. Jesus realmente trouxe uma grande transformação, trazia uma grande transformação cultural, né? Porque havia 1500 anos de lei mosaica, 1500 anos onde, a partir de Moisés, geração após geração, os sacerdotes foram se fortalecendo na estrutura social e política judaica, e Jesus, com sua pregação, né, com a sua pregação de que eu sou a nova aliança, eu sou o meio, o caminho para que vocês conheçam o Pai, oferecendo em alguns momentos, uma afronta aos líderes religiosos, dizendo que, olha, prestem atenção, substituam todos os mandamentos por dois, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tudo isso tirava o poder e a autoridade dos sacerdotes, pois a estrutura política judaica estava centrada naqueles 70 homens que eram o Sinédrio, e manipulavam de certa maneira a vida social e religiosa judaica. Isso certamente, essa pregação desse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará, trazia essa liberdade, a independência desse sinédrio, a independência desses sacerdotes. Então, de fato, Jesus estava trazendo uma situação de desconforto a esses homens, né? Vamos lá acompanhando na nossa revista assim. Cristo, ao pressentir que seu tempo na terra se aproximava do fim, começou a falar abertamente com seus discípulos acerca dos acontecimentos que antecederiam sua morte. O mestre falou-lhes que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas,
ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Vê para mim em Mateus 16, 21, pastora. Então Jesus, com tais declarações, ele preparava os seus discípulos com relação às suas anteriores e repetidas predições, ou seja, Jesus já vinha falando em alguns textos, em Marcos ele fala, em Lucas ele fala, olha, convém que eu seja morto, convém que eu vá até Jerusalém, convém que eu morra, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles não acreditavam muito. O que está em Mateus 16, 21, pessoal? Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus só não sabia que seria morto, mas saberia como. E aonde? Em Jerusalém. E também Jesus não sabia, ele afirmava através de quem? Através dos líderes religiosos. Não seria um assassino, alguém que chegasse, um doido, vamos matar Jesus, dar uma facada, sei lá, alguma coisa assim, que fosse um tiro, não tinha revólver. Mas Jesus saberia que ele ia ser morto em Jerusalém. Desculpa, o meu cachorro está latindo aí. Ele ia ser morto em Jerusalém, ia ser morte de cruz, e por quem ele seria morto, né? E os fatores que motivaram essa perseguição. Alguns dos fatores, né, que motivaram essa perseguição primeiro é a exortação e reprovação aos líderes religiosos. Jesus puxou a orelha deles em público, e não foi uma vez, várias vezes. Né? Eu gosto, dá uma olhada em Mateus 23, 14 e 33. Olha o que Jesus fala para eles, olha, em público, e Mateus 23, do 14 ao 33, é meio extenso, mas eu quero que você leia. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo? Que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar? Que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais o mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus pega pesado com eles. Raça de víboras, cegos, cego criando cegos. Vocês dão um dízimo da hortelã, do cominho, mas esquecem o amor, esquecem a misericórdia. Sepulcro caiado, bonito por fora, tudo branquinho, mas por dentro tudo podre, né? Fedido, estragado, né? Então Jesus pega pesado com eles, e isso em público. E de fato, Jesus tem a razão. Os fariseus eram os líderes religiosos, os saduceus, os escribas, viviam. Jesus fala: vocês pregam o que vocês não vivem. Se vocês viverem o que vocês pregam, vocês não conseguem. Então, se vocês não conseguem, vocês também não vão chegar ao céu. E estão proibindo, estão impedindo outros de chegarem ao céu. As curas e os milagres que Jesus operava arrastava multidões. Eu imagino que quando Jesus passou por Jericó, subindo a Jerusalém na última semana, no mínimo 20 mil pessoas seguiam Jesus, 25 mil pessoas seguiam Jesus. Era uma multidão que seguia Jesus. A ressurreição de Lázaro trouxe para eles então uma situação assim, falou: nossa, agora não dá mais, não dá para suportar mais esse Jesus. Olha como que está lá em João 11, no versículo 45 ao 49, olha a manifestação dos fariseus quando chega a notícia para eles de que Jesus ressuscitou Lázaro, do 45 ao 49, olha aí, ó. Mas muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião, uma urgência no Sinédrio. Rapidão, vocês não sabem o que aconteceu agora aqui em Betânia. Jesus ressuscitou Lázaro. Vocês estão acreditando? E está muita gente acreditando nele. E é o que eles falam: o que estamos fazendo? Perguntaram eles. E eles: está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão. Olha a preocupação dos caras. Então os romanos vão vir e vão tirar o nosso lugar, vão tirar o nosso poder, porque vai se levantar um novo líder, está se levantando um novo líder, o nome dele é Jesus. E sabe o que vai acontecer? Os romanos não vão dar mais bola para nós, os romanos vão tirar nós de cena e nós vamos perder o poder. Olha a preocupação dos fariseus, né? A autoridade de Jesus em expulsar os cambistas no ato do templo. Os cambistas eram os trocas, né? Trocavam ali pombinhas, alguns animais, porque as pessoas vinham de muito longe para fazer as suas ofertas no templo e elas traziam dinheiro, não traziam o animal na costa. Chegavam lá, trocavam em dinheiro por esses animais. Isso gerava muita renda. Gerava muito dinheiro para os discípulos ali, para os sacerdotes, para o templo. E Jesus pegou e chutou o balde lá, literalmente açoitou, tomou: o que vocês estão fazendo? Isso aqui é uma casa de oração, né? Então tudo isso Jesus começou a criar um burburinho de fato grande, e os mestres religiosos não sabiam o que fazer, né? Vamos seguir aqui o plano oculto. Então o que esses caras planejaram? Mateus 26, 1 ao 5 para mim já vai abrindo. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, certamente os mais influentes membros do Sinédrio, reuniram-se, né, extraoficialmente, como a gente leu aqui agora há pouco, em João 11, 45, e planejaram como fazer para tirar Jesus do cenário. Mateus 26, 1 a 5. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás.
e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Olha que plano sórdido, né? E a preocupação deles, eles não queriam perder o poder, tinham que eliminar o mestre, porque Jesus causava um grande burburinho, né? Com a sua nova pregação, com seus sinais, com a sua arma mais poderosa chamada amor, a maior arma que a humanidade não conhecia essa arma, né? O amor. E eles se reuniram ali na casa de Caifás, na casa do sumo sacerdote, e falaram: temos que matar Jesus. E outro, não pode ser de qualquer jeito, vamos ter que fazer de alguma forma meio na surdina, para que não levante uma grande confusão, não levante aqui uma revolução, porque tem muitos seguidores esse Jesus, né? Vamos ver aí o papel de Judas Iscariotes, né? O que tudo indica, Judas nutria um pensamento perverso em relação ao mestre. Já havia algum tempo. Em João 6, 70 e 71, Jesus fala: um de vocês é o diabo. Né? Jesus já sabia da presença de Judas antes dele Judas trair Jesus de fato. A repreensão que receberam também de Jesus quando reprovou Marta por ungir-lhe os pés com unguento caro, pode ter aguçado nele esses intentos nefastos de realmente matar Jesus. Né? Em João 12, 4, 5, 8. O texto bíblico também nos informa que Judas foi ter com os príncipes do sacerdote e ofereceu-lhe seus serviços em troca de dinheiro. Independente de quais são as motivações de Judas, podemos afirmar que de fato ele ter traído o mestre foi resultado da ação de Satanás no seu coração. João 13, 2. Deixa eu ler aqui, está aqui na minha mão. João 13, 2. Aqui, ó. Estava servindo o jantar e o diabo já vinha induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Judas, ele se deixou ser seduzido pelo diabo. Quais são as motivações de Judas? Judas acompanhou Jesus em todo o seu ministério. Ele era o líder, ele era o responsável pelas finanças, pela arrecadação e pela distribuição dos recursos necessários. Mas Judas, ele tinha um outro interesse. Ele não creu na pregação de Jesus. Judas olhava o que os seus olhos enxergavam. Ele olhava somente aquilo que era limitado. Ele enxergava esse reino, ele enxergava o reino da terra. E de repente ele viu esse Jesus enfrentando os sacerdotes, enfrentando os líderes, mas falando assim: olha, mas eu vou morrer e vou ressuscitar e vocês vão ficar. Ele falou: peraí, deixa eu pular desse barco. Esse Jesus, ele está com esse discurso não me agrada, porque eu quero ser o ministro da fazenda, eu quero ser o ministro da economia de Israel, talvez. E ele não se agradou disso. E ele falou: mas eu não quero sair daqui com as mãos abanando, eu preciso levar o meu. E ofereceu Jesus por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo, que por lei era um preço de escravo, desde Êxodo, lá era o preço de um escravo. Eu lembro, naquela época não se existia inflação, 30 moedas de prata sempre foi 30 moedas de prata, né? E era o valor designado para a indenização da morte de um escravo, ocasionada de repente por um acidente. Então, era até que um sinal de desprezo a Jesus, talvez. Olha, o preço de Jesus, o preço de um escravo. Quanto vale Jesus? Um escravo. Então, não sabemos qual era a motivação de fato, né? Mas Judas de fato chama até a atenção, um personagem aqui curioso, né? Um personagem oculto dentro da palavra de Deus. Ele continua sendo um personagem misterioso nos evangelhos, né? De fato, as motivações de Judas. E o diabo tomou conta do seu coração, porque ele andava pela visão dessa terra e não pela visão do reino eterno. Ok, vamos adiante? Então vamos falar um pouco sobre a ceia do Senhor, né? Como a preparação da ceia, os seus costumes. Então era costume dos judeus participarem da Páscoa em Jerusalém. E dessa forma Jesus, que se encontrava em Betânia, mesmo ciente do que havia para lhe acontecer, subiu até a cidade, porque o tempo estava próximo.
E ele preparou a ceia, ele fez tudo como a ordem judaica pedia, né? 2 discípulos saíram para tomar providência quanto ao local e celebrariam a Páscoa, onde eles celebrariam a Páscoa. Alguns acham que é na casa de João Marcos, alguns estudiosos, pois a sua residência funcionava como uma espécie de quartel-general de uma das principais congregações de Jerusalém. Então Jesus, olha, tá vendo aquele homem? Vocês sigam aquele homem, né? E então, em Mateus capítulo 26, é aquele onde é aquele homem com aquele jarro de água parar, é naquela casa que nós vamos nos reunir essa noite, naquela quinta-feira, para celebrar a Páscoa. E eles chegaram, olha, Jesus, o mestre pede para que você empreste o local. Não, legal, beleza, pode ir, né? O conhecido cenáculo, provavelmente o segundo andar de uma casa onde era servida as refeições, e aquilo foi preparado, era a preparação da Páscoa. A Páscoa judaica no Antigo e no Novo Testamento trata da obra redentora de Jesus, que culmina com a esperança para a comunidade que nele crê. O elemento crucial do ritual da Páscoa era o sangue do cordeiro sacrificial que oferecia proteção aos israelitas. Então, por que a Páscoa? Porque a Páscoa significava muito para os judeus. Era a passagem da libertação, da escravidão para a libertação. E na última noite, um cordeiro, a pedido de Deus, para Moisés transmitir ao povo, ó, sacrifiquem um cordeiro, pintem os umbrais das suas casas com sangue, e depois vocês comam esse carneiro com a família toda, não deixe sobrar nada, e o que sobrar queime. E nessa mesma noite Deus orientou, preparem pão sem fermento, e vocês vão levar esse pão sem fermento para que vocês tenham pressa. Esse pão tem que ser preparado de uma forma rápida, né? É farinha, azeite, água e sal. Essa é a preparação do pão ácido, do pão sem fermento. E tudo isso trazia a memória do que viria para acontecer na Páscoa cristã. Um cordeiro haveria de ser morto, e o seu sangue derramado eliminaria a morte. Tinha que ser na Páscoa judaica a morte e crucificação de Cristo, para que houvesse significado. Toda a Páscoa judaica, toda essa preparação para que as pessoas entendessem, olha, esse Jesus substitui tudo isso que já foi feito. Foi no ápice dos tempos. A Páscoa judaica tinha toda essa preparação de preparar o povo para esse novo significado da Páscoa. E como eram esses rituais? Além de encontrar um lugar apropriado, né, os 2 discípulos, que são Pedro e João, também foram incumbidos de preparar o alimento, obedecendo os rituais de praxe. Como não havia número suficiente de sacerdotes para imolar os cordeiros, cada chefe de família ou seu representante poderia realizar a tarefa de todo ritual conforme a necessidade. Só tirar esse somzinho que apareceu aqui. Só um minutinho. Eu gosto de um fundo, mas esse aqui não está legal. Só um instante. Só um minutinho e já volto. Aí, já voltamos. Amém? Então, além de encontrar um lugar apropriado, eles foram responsáveis pela preparação dos alimentos, Pedro e João, né? E como que funcionava o ritual? Cada família matava um cordeiro, né? O sangue era colocado em vasilhas, entregue aos sacerdotes. Porque os sacerdotes não dariam conta de matar os cordeiros para cada família. E eles assavam esse cordeiro e comiam esse cordeiro assado. E a Páscoa, que era da quinta para a sexta, a comemoração, abria a semana de festas dos pães asmos, pão sem fermento. Então esse pão também que foi preparado por eles, né? A receita é fácil, depois procura aí no YouTube, vocês vão ver, até para vocês fazerem em casa. Não sei se é muito gostoso, mas dá para fazer. E quando os sacerdotes tocavam as trombetas, todos comiam ao mesmo tempo, né?
Todos comiam ao mesmo tempo. A celebração da Páscoa. Ao toque das trombetas sacerdotais, como era o costume, Jesus e seus discípulos, como todas as demais famílias, deviam tomar o lugar à mesa para dar início à refeição memorial, né? Jesus e seus discípulos cumpriram todo aquele ritual. Após a ceia pascal, era comum que continuassem juntos partilhando outros tipos de alimento. Então, havia toda uma cerimonial nessa ceia, né? Primeiro eles comiam as ervas amargas, depois o pão, e de tempos em tempos, em 3 pelo menos oportunidades, uma taça de vinho era distribuída entre as pessoas, elas tomavam naquela mesma taça, e em cada vez que essa taça passava por todos os ocupantes da mesa, orações eram feitas, eles, né, faziam orações de agradecimento a Deus, né? Mas Jesus, como o próprio João Batista se referiu-se a ele era o Cordeiro de Deus verdadeiramente para tirar o pecado do mundo. João identificou o verdadeiro Cordeiro que toma o lugar das práticas judaicas. Então, tinha que acontecer na Páscoa, porque João previu isso. Olha, esse é o verdadeiro Cordeiro, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João profetizou sobre isso porque era necessário para que essa representação da substituição da Páscoa judaica pela Páscoa cristã, né? Jesus é o verdadeiro Cordeiro, que toma o lugar das antigas práticas judaicas, ok? O traidor é identificado. Então, nessa cerimonial, onde durante o partilhar do pão, o partilhar ali da ceia, é o momento da revelação, né? Vê João para mim, pastora, do 13, 12 e 15. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, naquele momento, Jesus, além de dar palavras de consolo, de estar orientando os discípulos do que estaria por vir, ele também começa a declarar uma coisa que provoca um grande espanto. Tem alguém aqui, entre vocês, que vai me trair. E era comum nesse partilhar as pessoas se servirem, elas se serviam em seus pratos, mas Jesus revela naquela quebra de cerimonial, porque eles se serviam, aquele que comer, né, daquele que eu servir no prato, aquele que Jesus serviu Judas, molhou o pão e serviu Judas, quebrando o cerimonial, quebrando o ritual, este é quem há de me trair, revelando assim então o traidor Judas, né? Então essa foi a ceia. Então, como era o cenário? Jesus ali consolando os discípulos, Jesus lava os pés dos discípulos, começa a celebração da ceia. Certamente é um momento importantíssimo na cultura judaica, né? Eles eram judeus e aquela de corações contritos, trazendo a memória daquilo que Moisés já havia feito, e de repente, naquele momento, Jesus fala: um de vocês vai me trair. Quebra, aquele clima ali começa a mudar, aquele clima festivo começa a mudar, né? E Jesus dali parte para o Monte das Oliveiras, né? E 3 dos seus discípulos mais próximos junto com ele. Esse é um outro capítulo da nossa lição. Mas vamos adiante aqui na nossa lição. Então, Judas o traidor, em memória, até que Cristo volte. Este é o meu corpo, que é dado por vós, né? A expiação tem a ver com a nossa reconciliação. Expiação é reconciliação com Deus. E o termo assim, substitutiva indica que a expiação foi obtida pela morte de outra pessoa em nosso lugar. Jesus me reconciliou com Deus, morreu no meu lugar, Ele me substituiu,
né? Então a ceia do Senhor se constitui de fato a cerimônia no qual os cristãos tomam parte repetidas vezes, todas as vezes, né, em memória dele, lembrando-se que da morte do Senhor até que ele venha. Isso confere a oportunidade de eu me examinar a minha própria vida à luz da fé em Cristo. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Todas as vezes que eu sei, o que eu sinto para cear, fala: Deus, o Senhor morreu no meu lugar, pagou os meus pecados, ofereceu-se no meu lugar, para um motivo, para que eu more no céu contigo, para que os meus pecados sejam justificados. Mas eu tenho que confessar os meus pecados. Eu tenho que olhar todas as vezes que eu cear e olhar como Paulo me recomenda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, examinar a mim mesmo, porque somente eu posso fazer juízo de mim. E se tem algo para consertar, que seja consertado. Jesus institui uma nova refeição, que não serviria apenas como um memorial da sua morte, mas também como uma representação também da comunhão promovida pelo corpo e pelo sangue de Cristo. A ceia do Senhor constitui-se, portanto, em proclamação e um símbolo da esperança dos fiéis quanto ao seu retorno. É um símbolo da esperança. A ceia diz: Jesus um dia vai voltar. Quando todas as promessas divinas forem cumpridas, Jesus vai voltar. Este é o cálice do meu sangue, do Novo Testamento, no meu sangue. O vinho da ceia do Senhor ilustra a concessão da vida. Eu entrego a vida, é a entrega da vida, um sacrifício de sangue que inaugura uma nova aliança para aqueles que respondem à oferta que Jesus faz, que é a oferta de salvação. Essa é a imagem mais forte dessa substituição. Está onde Lucas escreveu em Atos 20, 28. Jesus morreu na cruz para expiar, para pagar, para me reconciliar, para expiar os meus pecados. Jesus morreu na cruz por isso. Eu vou ler Hebreus 9, versículo... Deixa aqui, Hebreus 9, do versículo 11 em diante, acho que até o 15, é o último texto que eu vou ler, nós estamos encerrando, e o que eu gostaria que depois em sua casa você estivesse fazendo essa leitura do 11 ao 28, eu vou ler só um pedaço, acho que até o 16, mas prestem muita atenção. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangue de bodes e novilhas, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornem exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a minha consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que aqueles que são chamados recebam a promessa de uma herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Eu vou ler de novo aqui o versículo 13. Ora, se sangue de bodes e touros se formam de forma que tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, 14,
que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, este purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a Deus vivo. Meu amado, Jesus morreu numa cruz e derramou o seu sangue, mas não sem antes explicar o significado disso. Explicar que ele estava fazendo aquilo para perdoar os nossos pecados, que aquilo que ele faria seria substituição da minha vida e da sua vida naquela cruz. Ele morreu no meu e no seu lugar, mas ele falou: olha, mas eu não vou te cobrar nada, não tem custo nenhum para você, eu morro no teu lugar, eu pago os teus pecados, eu pago a tua dívida, mas eu faço isso de graça, isso é graça. A única coisa que eu te peço, que todas as vezes que você se encontrar, lembre-se do que eu fiz por vocês. Lembrem-se o que eu fiz por vocês. Eu ofereci o meu corpo, eu ofereci o meu sangue. E se vocês reconhecem valor nisso, se vocês querem ser meus amigos, vejam se tem algo em vocês que eu não concordo, se tem algo que te atrapalha em se relacionar comigo, se há algum pecado em você. Se você confessar os seus pecados e confessar com a tua boca que que eu sou o seu Senhor, mais um pouquinho de tempo eu vou vir te buscar e nós vamos cear juntos lá no céu. Isso é a ceia do Senhor. Que essa lição fique guardada no seu coração. Todas as vezes que você for cear, eu vou falar a Santa Ceia do Senhor. Seja o primeiro a chegar na igreja e comece a lembrar de tudo que Jesus fez por você na cruz. E todas as vezes que você participar da ceia e identificar algo que precisa ser consertado, conserte. Jesus está voltando. Amém? Hoje às 18 horas nós temos nosso culto da família. Nós vamos transmitir lá da igreja. O pastor Júnior vai ser o pregador. Vocês vão ter que me aturar à noite também. Né, pastor? Ela já me atura o tempo todo. Ela aguenta, diz que não faz muito mal. Obrigado pela sua participação. Mande aí seus comentários. Tem algum comentário aí, pastora? Tem alguém que tem alguma dúvida? Não, dúvidas não. Não? Deixa eu ver quem que é as pessoas que participaram rapidinho aqui, ó. Até 40. A Ana, legal. Dona Ana Camargo. A Dona Ana tem orado pela senhora. A Ana Maria Matos. Whindersson, Whindersson, tá lá no Mato Grosso. Glória a Deus pela sua vida. Mãe Francisca, morrendo de saudade da senhora. Anselmo, a Zilma, Elaine, Marcião, meu pastor, meu bispo Elim. Deus os abençoe grandemente, né? Nós vamos estar orando, amém, pastora? Você ora? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por esta manhã, Deus abençoado. Sim, meu Deus. Senhor. Obrigada, Deus, pela presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Sim, meu Deus. Obrigada porque aonde estão 2, 3, mais pessoas reunidas, o Senhor está. Sim, meu Deus. E o Senhor está aqui, e o Senhor está na casa dos nossos irmãos. Sim, meu Deus. O Senhor está na casa daquele que nos assiste nesta manhã. E obrigada, Senhor, pela Tua graça, Deus, Sim, que nos alcançou. Pelo Teu plano, Senhor, de redenção. Sim, meu Deus. Assim como Elaine escreveu aqui, o plano perfeito, Aleluia. Pai. Glórias nós te damos, Pai. Aleluia. Obrigado porque o Senhor pagou um preço de sangue pelas nossas vidas, Sim, que nos justifica, que nos purifica, que nos limpa, que nos salva e que nos garante, através da fé em Cristo Jesus,
uma vida eterna com o Senhor. Aleluia. Nós te agradecemos pela lição de hoje, que isso fique gravado nos corações nesta manhã. Sim. Peço a bênção do Senhor sobre os que nos assistem, sobre os teus filhos, e que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal, Pai. Agradecemos e entregamos a nossa oração ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Até a noite, se Deus quiser. A paz do Senhor. Morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus. Amém.